Alô a todos vocês que estão habituados à visualização do nosso canal. Estamos gravando mais um vídeo, de alguma maneira ligado à magia, à tarosofia, que vai aparecer posteriormente, e à guerra. Esse vídeo é importante porque fala de um personagem bastante conhecido, Rasputin. Então, vocês vão ouvir agora a importância e a influência que teve esse homem, tratado pelos seus inimigos, como Putin também é. Vamos então ao nosso texto. Vamos. Dugin, Alexander Dugin, herda a magia de Rasputin. Cremos que todos sabem quem foi Rasputin. Seus inimigos o apresentam como um monge louco, que através do Tantra caucasiano unido ao tibetano, adquiriu poderes quase sobrenaturais. Na verdade, Rasputin era um mujiki, um camponês casado e com filhos. Porém, desde criança, apresentara certas capacidades, poderes incomuns. Aqui cabe a imagem de Rasputin, tal como os seus detratores o colocam, um monge louco. Não dá para perceber o autor da porcaria que fez aqui. Bem, mas aqui vocês vão ver a cara de Rasputin já no Palácio do Czar. Subtítulo: O roubo de um cavalo. Um fazendeiro teve um dos seus cavalos roubado e não se descobria quem. Nesse episódio, um rapazinho apontou um peão e disse com certeza inexplicável, absoluta, que aquele peão era o ladrão. O peão confessou. Isso é tecnicamente chamado bruxaria, porque magia é aquele que é mago, sabe como ensinar o que tem, os poderes que tem. O feiticeiro também sabe, embora seja o contrário do mago, porque o feiticeiro é o mago negro, mas o bruxo nasce com poderes sobrenaturais, ou preternaturais. Rasputin era, portanto, um bruxo, mas vai se tornar um mago, o maior mago da Rússia e talvez de todos os tempos. Então, isso estamos falando em linguagem técnica. Então, a nossa iniciação na tarosofia vai passar por isso. Rasputin será apresentado como sendo a carta 5, o Hierofante, no tarô de Marcélia, o Papa. Mas isso fica para o próximo vídeo. No vídeo seguinte, nós vamos mostrar a carta do Papa, tarosofia, e aí vocês vão ver. Rasputin aparece lá na figura chamada o Grande Hierofante, o Guardião dos Segredos, ou Papa. De qualquer forma, esse bruxo nasce com um ou mais dons inexplicáveis. Até ele mesmo não sabe explicar por que tem aqueles dons. A Rússia, como deve ser sabido, professa o catolicismo oriental, chamado grego ortodoxo. E o patriarca delega oficialmente às pessoas com capacidades anormais a autorização de usá-las. Patriarca equivale a papa, só que na igreja grego-ortodoxa oriental. Então, ele sabendo que Rasputin tinha poder de cura, e como os camponeses são pobres, não têm acesso a médicos, somente a fitoterapia e esses bruxos, então ele deu a Rasputin a autorização, e essa autorização é que torna ele um mujiki, ou seja, um mago autorizado pelo patriarca da Rússia, portanto a suprema autoridade da Igreja Católica Russa, grego-ortodoxa. Assim, Putin torna-se um curandeiro, ou um xamã. Aqui nós temos uma foto dele, dando a bênção aos que o aceitaram como tal. Mas Rasputin não fica na qualidade de bruxo. Acontece alguma coisa. Esse homem veio para fazer algo importante. Na Rússia, no mundo. O que está acontecendo hoje é resultado do Rasputin e de Alexander Dugin, seu herdeiro na magia, ou seja, como Grande Hierofante. A iniciação é feita de uma maneira interessante. Rasputin jamais pensara em ser iniciado em nenhuma escola, porque era pobre demais. Um camponês como todos os outros. Gostava de ouvir a balalaica,
nas aldeias onde ele frequentava e beber vinho. Um certo dia, porém, perambulando pelas terras próximas à sua casa, o monge, como ficou sendo conhecido, encontrou um velho sentado ao pé de uma colina. Esse velho, que era um mago de grande envergadura, lhe disse que o havia escolhido para lhe transmitir a mais poderosa forma de conhecimento mágico. Olha, era um velho sentado no sopé de uma colina. Não parecia ter importância nenhuma, mas era o maior mago da época, herdeiro do conhecimento que unia magia tibetana com a magia caucasiana. Então, o herdeiro dessa fusão da magia tibetana com a caucasiana, então, depois de 3 anos, Rasputin se torna o mais poderoso homem da Terra. E o seu iniciador diz: você está pronto, agora você tem uma missão. Dirija-se até o czar da Rússia. Vai até Moscou e encontre o czar. Ele vai com um poder que ele ainda não tem noção do que seja, mas vai ter. O filho do czar sofria de um sangramento pelas narinas que não tinha nada que fizesse cessar. Mas Rasputin tocava na testa dele e dizia que queria que o sangue cessasse e, portanto, a hemorragia cessava. Isso deu a ele um poder imenso sobre o czar, a czarina e sobre a Rússia, despertando assim o ciúme de toda a corte, principalmente do príncipe que vai matá-lo. Então, o que acontece é, ele aos poucos irá descobrindo os poderes que ele possui e vai crescendo em importância dentro da corte do czar, e o czar anotou no seu diário pessoal: hoje conheci um homem que salvou a vida do meu filho. Portanto, assim, Rasputin cresce em importância e cresce em poderes. Aprendeu segredos os mais bem guardados pelos santuários das antigas tradições. Isso não incluía a moderna tecnologia, porque no vídeo passado falamos sobre a Rússia tecnológica de hoje, mas agora estamos regredindo para saber como chegamos aqui. Porém, antes de morrer, em dezembro de 1917, Rasputin escreveu os segredos da antiga tradição que havia recebido daquele velho mago. E os escondeu próximo à colina onde os recebera. Quem encontrasse esses escritos teria o mundo inteiro em suas mãos, literalmente. Aqui cabe a figura, supostamente, do velho com os papéis na mão, que seria ele, encapuçado, com os papéis que ele escreveu, os segredos, porque ele queria que outro mago o substituísse para defender a Rússia dos ocidentais, que são, nós sabemos, os Estados Unidos e a coisa que está à volta do presidente americano, que somente assina papéis. Essa figura aqui é impressionante porque está com um rolo na mão. Esse rolo contém todos os segredos de um grande mago. O predestinado a encontrar esses papéis era um estudante de sociologia da Universidade de Moscou, membro de uma sociedade semi-secreta pouquíssimo conhecida, mas eu me correspondo com uma pessoa, uma mulher que se intitula Sônia, escreve Sonja, e nós temos um código secreto. Então, comunicamos coisas aparentemente comuns e temos um criptograma que decifra aquilo ali, ela me conta o que está acontecendo lá, e eu tenho, portanto, essa informante, que eu não posso dizer quem é de fato, mas ela é membro da PAMIAT, né, que é a sociedade secreta a qual Vladimir Putin vai pertencer e Alexander Dugin também. Então, Alexander Dugin, esse é o nome. Esse é o nome do homem que conseguiu tropeçar num arbusto. E quando ele, então, olhou para esse arbusto, alguma coisa nele, já era, portanto, um mago em potencial, ele arrancou o arbusto. E debaixo da raiz do arbusto estava um rolo. Aquele rolo no qual Rasputin tinha escrito os segredos da mais alta magia, desconhecida até hoje da maioria das pessoas. Longe estou eu e qualquer outra pessoa
a não ser Alexander Dugin de conhecer esses segredos. A posse desses escritos fez de Dugin o vice-presidente da PAMIAT. Por quê? Porque o presidente dessa sociedade não quis aparecer, decidiu ficar nas sombras, ou seja, por trás das cortinas. Portanto, Alexander Dugin tornou-se oficialmente a pessoa mais importante da PAMIAT depois do seu conselheiro vitalício, Cyrilo II, patriarca de toda a Rússia, a Federação Russa. Ainda estávamos na época da União Soviética. Então, assim, nós vemos que a PAMIAT, sociedade secreta pouco conhecida, mas eu conheço por dentro, tem um agente dela que se comunica correspondente comigo. Então, nós temos aqui agora a fotografia, a foto mesmo, de Alexander Dugin, a sua biblioteca, e em algum lugar aqui está aqueles rolos. Mas ele obedece rigidamente, como católico ortodoxo, a Cyrilo II, que é o patriarca grego-ortodoxo de toda a Rússia. Portanto, ele é católico, obedece à Igreja Católica Ortodoxa, mas é dono de um poder que não se tem noção do que seja, praticamente sobrenatural. Porque Cyrilo II pouco ou nada poderia fazer, pois seus movimentos, devido à sua influência como patriarca, eram vigiados e controlados pelo Partido Comunista Soviético, né, depois da Revolução Bolchevique, feita por Vladimir Lenin, que todos conhecem como sendo Lenin. É um nome falso. Lenin é o nome falso de Vladimir Ulyanovich. Então aqui vocês têm a fotografia, é a foto, e atrás a biblioteca, e dentro dessa biblioteca, bem escondida, estão os pergaminhos. Um protesto arriscado é o segundo título. Os herdeiros Vladimir Ulyanovich, que é o nome verdadeiro Lenin, haviam feito com muita eficiência o trabalho de que foram incumbidos pelos sionistas. Destruir o czarismo. O último czar, Nicolau Romanov, foi eliminado por uma força-tarefa no castelo onde havia sido confinado com toda a família. Ou seja, o czar, depois da Revolução Bolchevique de outubro, foi confinado ao seu castelo, com toda a família Romanov. Então, Lenin, na verdade, nome falso de Vladimir Ulyanovich, mandou eliminar o czar. Foi a chacina. E os Romanov, então, desapareceram. Essa história da princesinha descalça, Anastácia, isso é lenda. Ninguém sobrou. Ninguém sobrou. Então, mas só fizeram isso porque tinham conseguido tirar Rasputin do seu caminho. Mas, isso é uma história interessante, mas não cabe aqui. Essa nossa tarefa aqui nesse vídeo não é falar da vida e morte de Rasputin, mas da ascensão da Rússia sobre todos os países. Hoje, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, tem o mundo nas mãos. Portanto, foi preciso, primeiro, Lenin mandar um oficial inglês com a pistola Remington fazer o seu trabalho. Descarregou 6 tiros nas costas de Rasputin. Ele caiu dentro da piscina, depois de ter tomado 3 taças com veneno, com cianureto, que é capaz de matar um boi. E ele saiu andando, arrotando. E assim, portanto, ele tinha poderes muito grandes. Porque o médico legista, depois que a polícia rescaldou o corpo de Rasputin, deu como causa da morte afogamento. Ou seja, cada tiro que entrava nas costas dele, ele fazia com que se fechasse e não sangrasse. Portanto, se ele não tivesse caído na piscina, não teria morrido. Vejam você o que é esse homem. Bem, a essa altura, nós estamos na União Soviética. A Rússia tinha sido tomada por Lenin em outubro negro. Então, depois de anunciar a falência da Rússia, o presidente do Partido Comunista, Mikhail Gorbachev, foge para os Estados Unidos, levando rublo suficiente para viver como príncipe. Antes de deixar o poder, antes de abandonar a Rússia, Gorbachev, que gostava muito de Dugin, então ele dissolveu o Partido Comunista e nomeou como seu sucessor nomeado, porque os comunistas não votam, votam entre si.
um alcoólatra chamado Boris Yeltsin. A hora da Pamiat havia chegado. Dugin, que era o presidente oficial da Pamiat, então vai querer falar com Yeltsin. E ele reúne uma multidão enorme, pedindo, então, a Yeltsin 30 minutos em reunião privada para uma conversa pessoal. Esses 30 minutos, na verdade, a multidão lá fora enchia a Praça Vermelha e a Rússia tinha deixado de ser comunista. Por quê? Porque Gorbachev dissolveu o Partido Comunista e voltou a chamar Rússia. Sumiu, portanto, do mapa da União Soviética e volta o nome Rússia, mas não o czarismo, porque os Romanov tinham sido eliminados. Então, quem vai governar a Rússia agora é Cirilo II, patriarca, portanto, é claro, o Papa, a autoridade religiosa e civil, ele acumula ambas, mas é vigiado de perto e controlado pelo Partido Comunista. Mas Cirilo II é o conselheiro de Alexander Dugin e não sabe os poderes que ele possui. No entanto, há entre os dois um respeito mútuo muito grande. E o encontro, portanto, Yeltsin não sabe qual vai ser o assunto, mas sabe que há uma multidão ousada que decide enfrentar o presidente da Rússia, agora está com o nome de Rússia, e está tomando a Praça do Sul. Mais de 200 mil pessoas. E ele então decide receber Dugin por 30 minutos. Curiosamente, esses 30 minutos se transformam em 2 horas. Ou seja, Boris Yeltsin fica com Alexander Dugin conversando em privado durante 2 horas para surpresa de todos os manifestantes. O assunto, o sionismo. Qual seria o papel do sionismo e qual seria o destino que ele tinha reservado para a Rússia sob a direção do seu presidente. No caso aqui, Yeltsin, que era um incapaz. Mas é aí que entra em cena um coronel da KGB, cujo nome é bem conhecido, Vladimir Putin. Seu papel será definido no próximo vídeo. Não percam essa emocionante história que vai nos dizer. Aqui entra, portanto, um KGB, coronel, responsável pelo escritório de observação da política internacional. Portanto, ele já entende para cacete de política quando ele entra em cena, né, sob a direção de Yeltsin, mas ele ainda está longe de Yeltsin. Ele está em São Petersburgo, que é a cidade mais importante depois de Moscou. E Yeltsin está em Moscou. E entre um e outro está Alexander Dugin. No próximo vídeo, nós daremos a vocês. Se você me honrar ainda até aqui, então vocês deem o seu like, vocês compartilhem e vocês façam um comentário. Mas comentem. E vamos ver se vocês concordam. Disse um amigo que Vladimir Putin é um homem incomum e se não compartilha da sua ideia. Não tem problema. O importante é o seguinte: o mundo hoje depende completamente da decisão de Vladimir Putin de continuar ou a guerra. Isso será definido no próximo vídeo. Terminamos aqui com um post que mostra o castelo, né, dos czares, o Kremlin, o castelo Kremlin, uma obra-prima de arquitetura, única no mundo, e a multidão aqui é simbolizada por algumas pessoas. Na verdade, 200 mil pessoas. Esse local se chama Praça Vermelha. Então, aqui nós terminamos esse vídeo e convidamos vocês. Assistam ao próximo para saber como é que a Rússia chegou a ter o poder que tem hoje. Então, ficamos aqui e damos a vocês. Então, pedimos a vocês que façam o favor de inscrever-se, se você ainda é inscrito. Se inscreveu há muito tempo, então verifique se sua inscrição está em vigor e compartilhem o seu tempo, se vocês gostaram, compartilhem esse vídeo, porque não é à toa que Rasputin recebe essa iniciação. Não é à toa que Alexander Dugin encontra o pergaminho escrito por Rasputin. E não é à toa que Vladimir Putin vai conhecer Alexander Dugin. E ambos pertencem à Pamiat, cuja membro Sônia é minha amiga e correspondente. Até o próximo vídeo, onde vamos aprofundar-nos
e vai surgir a carta de 5, o Papa, que é o equivalente no nosso curso de Filosofia, a Alexander Dugin, Rasputin, eu e qualquer outro, mais a diferença de graus. Terminamos aqui com a célebre frase de que nós terminamos todas as frases, Ibrahim Sueli, cavalo nessa escada. Então ficamos aqui até a próxima, se Deus quiser.